Marcos Saravalli, inclusive nesse seu gancho, né, de reduzir o pessimismo, mas não pôr um fim a ele, eu queria entrar um pouco nesse tema aqui do Banco Central, dos leilões, inclusive o Banco Central já vendeu 4,62% em reservas, das reservas, perdão, em leilão, em leilões à vista aqui em dezembro, é a quarta maior liquidação desde 1999. Queria entender um pouco da tua leitura também, até porque a gente vê que é uma questão muito mais estrutural e aí, de fato, tem ali, né, arrefece um pouco, mas estamos acima dos R$ 6. Como que você vê, de fato, essa movimentação que está sendo feita aí pelo Banco Central? A estratégia, ela traz um resultado ali momentâneo, mas como que você olha, de fato, o horizonte disso, já que a gente, é isso como que você disse, né? A gente ainda vive aí muita incerteza e isso tem feito aí essa grande pressão no câmbio. Essa foi até uma discussão que acho que a gente até falou aqui umas 2, 3 semanas atrás, que eu falei assim, pô, esse assunto vai ser o assunto de 2025, né? O Banco Central vai discutir se faz intervenção no câmbio. E aí antecipou um pouco, né? Já 1, 2 semanas depois a gente está discutindo que seja a maior intervenção da história, enfim, a gente nunca fez tanta intervenção assim no câmbio quando a gente fala no regime atual, regime flutuante, né? E que a gente precisa agradecer que nesse momento a gente tem reservas, né? Então a gente, diferente de outros países, a gente tem reservas para fazer, para atuar, enfim, nesses movimentos. Mas ao mesmo tempo, as reservas, uma hora elas acabam, né? E talvez não seja nem esse o objetivo no curto prazo. Então, até eu vi algumas simulações, pessoal, falando que se continuar nesse ritmo, as nossas reservas vão acabar em 3 meses, 4 meses, tá? Ninguém espera que a gente tenha novas intervenções, pelo menos não nesse grau, nesse tamanho, nessa magnitude, né? Lembrando que vão colocar assim duas formas, tanto no à vista como também na que a gente chama no leilão de linha, né? Então, especificamente quando a gente fala de à vista, realmente, de fato, a gente está indo para 3%, 4%, quase caminhando para 5% de gasto. Tem uma pergunta que eu recebi nas redes sociais, quanto já foi gasto agora nas nossas reservas, né? Essa hora de grandeza, com o leilão de hoje, a gente vai caminhando nesse patamar, tá? Então, acho que a grande pergunta é que o próprio Banco Central tentou sinalizar, né? Eu acho que o Felipe me perguntou há 2, 3 semanas atrás, esses leilões são para atender demandas pontuais de final de ano, sim. Mas a princípio, depois, né, dessa semana especificamente, não. A resposta não exatamente é só uma demanda pontual que existe no Brasil, saída de recursos, enfim, não é isso, né? A gente sabe também que o Banco Central, de fato, está bastante preocupado, está fazendo intervenções para tentar conter, porque a desvalorização foi muito rápida. E com toda essa nacionalização, vamos tentar ser um pouco romântico aqui, né? Mas com toda essa nacionalização que o próprio governo tentou, não tem sido suficiente, que foi a pergunta do Felipe, né? Então, continua o pessimismo, continua não sendo suficiente, a gente não tem um cenário possível de 26, 27, 2027 termos algum superávit. Com isso, né, eu acredito que se o câmbio ficar livre ao longo das próximas semanas, ele vai continuar se desvalorizando. Até uma pergunta que me fizeram, e acho que a gente vai começar a ver no Boletim Focus, nos relatórios dos grandes bancos, o câmbio, infelizmente, como você falou, Paula, é daqui para cima, é R$ 6 para cima. A gente só não sabe a intensidade, mas a princípio continua saindo muitos recursos, tá? Então é uma questão de fato matemática e infelizmente onde faz esse ajuste é nos preços, né? Então a curva de juros vai abrindo, tá? Quando a gente olha muito para a curva de juros, só para ter uma curiosidade aqui, a gente olha muito ali por 10 anos, né? Por vencimentos de 10 anos, título público, né? Ou seja, IPCA mais 10 anos ali. Então a gente ainda está piorando, está muito ruim, mas ainda não estamos no momento da Dilma, tá? Ou seja, sempre aquela pergunta que me faz pode piorar? Tudo pode acontecer, né? Mas estamos algo muito próximo, né, de precificar, e até alguns ativos já estão precificando algo como aconteceu lá no ano de 2014, 2015, naquele biênio, que foi um ano, assim, talvez, em termos de recessão econômica, foi a pior recessão econômica da história do país, né? Infelizmente, acho que ninguém quer, nenhum brasileiro torce contra o país. Então a gente precisa tomar alguma atitude rápida, radical, e isso é ruim para todo mundo, é ruim para o governo, para a população. Essa é a grande preocupação, né?